Com o aumento do número de pessoas vacinadas, o fim da exigência do distanciamento de 1 metro e a flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos, bares e restaurantes estão voltando a atrair clientes e contratando novos funcionários. De acordo com dados do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, o Sindirio, o estado do Rio é o que mais está contratando profissionais para o setor. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as perspectivas dessa retomada e qual vem sendo o papel da Alerj na manutenção dos empregos no setor. Vem comigo! No Rio em Foco de hoje eu converso com o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, Fernando Blower. Oi, Fernando. Olá, gente, tudo bom? Olá, todo mundo que está assistindo a gente. Fernando, a Alerj, numa dessas medidas, para ajudar na sustentabilidade do setor de bares e restaurantes durante a pandemia, aprovou uma lei, a Lei 9.355 de 2021. O que ela traz de respiro e possibilidade agora que a gente está vendo essa retomada indo para as ruas e mais assim otimistas com o que está vindo pela frente? Geisa, essa lei foi muito importante, porque foi talvez, se não a maior, mas uma das maiores boas notícias, pautas positivas em relação ao nosso setor. Lembrando que a gente vem de quase 2 anos, 1 ano e meio, de muitas notícias ruins, desemprego aumentando, muitas empresas fecharam em definitivo, dívidas. A gente fala disso um pouco mais para frente, mas o importante é que é um setor que precisa de cuidado e precisa de boas notícias para conseguir retomar os investimentos, retomar a empregabilidade. E ao olhar com o carinho que foi olhado em relação ao nosso setor por parte da Alerj, e aí é importante fazer um agradecimento especial ao presidente André Siciliano, foi quem capitaneou todo esse processo a partir de um pleito do Sindirio, conseguimos reduzir o imposto, um dos principais impostos do setor, que é o ICMS. Essa alíquota era de 4%, ela passa para 3% para alimentos a partir agora de 1º de dezembro. Isso é muito importante porque isso é resultado na veia, isso gera atração de novos negócios, como eu falei, e bota o Rio de Janeiro, de novo, num maior equilíbrio em relação aos demais estados limítrofes. Até então, a gente tinha o maior ICMS para o setor no Sudeste e agora estamos equiparados com todos os outros benefícios que já existem. Isso é mais um impulso, nessa que a gente está chamando aí de retomada do setor de bares e restaurantes. Mas eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse período da pandemia. A gente vem acompanhando, já conversamos sobre isso em outras ocasiões aqui no Rio em Foco, mas para o setor de bares e restaurantes, um perfil dos profissionais é bastante específico. Eu queria que você falasse um pouquinho e relatasse para a gente como é que foi esse período. Vamos lá, foram períodos muito difíceis para nós, Muito rapidamente a crise toda impactou os bares e restaurantes. Se pensar, no início de março, a gente estava começando as conversas com o governo do estado em relação a que medidas seriam tomadas, em meados de março já estava tudo fechado. E não tem nenhuma empresa que consiga se preparar tão rapidamente para isso, sobretudo empresas de pequeno porte. Aí vem o primeiro dado. Nosso setor é formado majoritariamente por empresas de pequeno porte, inscritas no Simples. E esses pequenos empresários, eles normalmente têm nos bares e restaurantes sua principal atividade. Ou seja, aquele lucro não é exatamente o lucro do investidor ou de uma grande empresa, é também o salário da família, é a maneira como ele toca a vida dele. Então, primeiro que milhares de pessoas, de pequenos empresários comerciantes que vivem dos bares e restaurantes deixaram de ter aquele seu ganha-pão. Mas, além disso, e não menos importante, houve uma massa de demissões muito expressiva. Tá? Os bares e restaurantes foram aqueles que mais empregavam jovens de 18 a 24 anos até o início da pandemia, e foram exatamente esses jovens que acabaram sendo dispensados em larga medida, principalmente nos primeiros meses da crise. E eram, então, se você não noção, 170 mil empregos diretos, carteira assinada, até antes da pandemia, e no auge chegamos a perder mais de 30, 40 mil desses empregos e viemos retomando gradualmente, ainda bem, esses números desde então. Daqui a pouco eu chego no momento atual. Mas o importante é que, principalmente na primeira onda, mas também na segunda onda, no
no primeiro trimestre agora de 2021, muitas empresas, infelizmente, não resistiram. A gente calcula que mais ou menos um quarto das empresas não reabriram. Desde então, vimos, sobretudo a partir de meados do ano, desse ano agora, junho e julho, uma retomada gradual do setor. Isso tem muito a ver, obviamente, com a vacinação e com a diminuição das restrições, o aumento da flexibilização de distanciamento, de capacidade de atendimento, etc. E o resultado disso é que, felizmente, nos últimos meses, estamos retomando abertura de novos negócios, novos empregos, novos investimentos, geração de impostos, ou seja, o setor está conseguindo se reconfigurar, ainda não em níveis pré-pandemia, mas a cada mês que passa, um pouco mais próximo. Mas se tem uma coisa, né, que nessa reconfiguração, na retomada, a gente observa, principalmente nos pequenos negócios, foi o empurrão que todos os empresários foram obrigados a fazer para o mundo digital. E nos restaurantes não foi diferente, né? Cardápios digitais. O que para você fica, né, a partir dessa retomada, e que outras coisas que foram emergencialmente utilizadas como ferramentas para sobrevivência vão ganhar menos força? Olha, sem dúvida nenhuma, também uma crise tão extrema gera aprendizados. Claro que a gente preferia não ter passado por ela, mas aqueles negócios, aqueles empresários que conseguiram chegar até aqui, eles também aprenderam bastante em vários campos de atuação, ou seja, são empresários mais fortes, mais maduros e mais capazes para enfrentar as adversidades daqui por diante. E eu acho que o campo onde isso mais aconteceu, como você bem citou, foi da transformação digital. E quando a gente fala de transformação digital, não é só mídias sociais ou delivery, como muita gente imagina. É, de fato, pensar o negócio de uma maneira mais digital. Nosso negócio é um negócio muito tradicional, muito antigo, né? Todos conhecem vários restaurantes centenários ou históricos. Até você vai, às vezes, para fora do Brasil, tem alguns que estão há séculos e séculos em funcionamento, com modus operandi muito semelhantes, né? Você chega, entra no estabelecimento, senta, pede um cardápio, come, bebe, paga a conta e vai embora. E agora isso realmente mudou. Não que esse modus operandi tradicional vai deixar de existir de forma alguma. O bom e velho restaurante, garçom, conta na mesa, hospitalidade sempre terá seu lugar, mas também passa a ter lugar outros canais de relacionamento e de venda. Então, o primeiro deles é o delivery, que de fato já acontecia antes da pandemia, mas ganhou uma dimensão gigantesca e não deve retroceder, ou seja, mudou o comportamento, é mais um canal de consumo por parte do cliente. Então, ao invés dele só pedir delivery como era quando os restaurantes estavam fechados, ou dele só ir no restaurante como era antes da pandemia, agora ele vai ter dias que ele pede delivery e vai no restaurante, né? Então, isso vai ganhar mais dimensão. E quando eu falo em restaurante, estou falando, na verdade, de todos os meios de alimentação, bar, lanchonete, pizzaria, daí por diante, com as suas especificidades, claro. A gente tem, como você falou, o cardápio digital, que também acelerou muito alguns relacionamentos importantes. Então, você imagina um negócio que tenha cardápio diário, sazonal, ele não vai imprimir aquilo todo dia, toda hora. O cardápio digital ajuda também, às vezes, a trazer um conhecimento específico. Então, digamos que eu tenho um café de um produtor aqui do estado do Rio e eu quero contar essa história. Eu não vou escrever isso tudo no cardápio impresso, mas talvez eu possa ter um QR Code que leve a mais conhecimento. Então, na verdade, abre muitos aspectos. Você tem a reserva online, você tem agora a transformação digital entrando no RH, entrando na área de segurança de alimentos, entrando em todos os campos da empresa. Hoje você consegue enxergar ferramentas que pareciam distantes, pareciam caras, e você percebe que você consegue muito ganho de eficiência e de resultado a partir delas. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as expertises, o que precisou também ser aprendido durante esse período. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Fernando, durante a pandemia também houve um diálogo muito forte entre o Sindirio e a Assembleia Legislativa, né? Vários setores estiveram aqui na casa discutindo, buscando soluções para os problemas que estavam acontecendo e para esse esvaziamento econômico, né, de todos os setores. Como é que foi esse processo de diálogo e a atuação de vocês? Foi muito importante, Geise, e eu acho que a Assembleia Legislativa merece esse reconhecimento de ter sido uma casa aberta ao diálogo a todo momento.
e teria sido certamente muito pior assim não fosse. E eu, como também representante do setor nacionalmente, via Associação Nacional de Restaurantes, tenho que reconhecer que não foi em todos os estados onde esse diálogo aconteceu de maneira tão franca e aberta. E não necessariamente subserviente. Tinham demandas que não eram atendidas, mas pelo menos os canais estavam muito franqueados. Eu tenho um exemplo que para mim foi simples, mas que faz diferença, né? Assim que a crise se instalou, tinha uma lei estadual que obrigava o fornecimento de álcool gel, mas a gente não tinha álcool gel para comprar. E aí, rapidamente, a lei foi alterada, permitindo álcool gel ou álcool líquido 70. Então, assim, é uma coisa pontual, mas que mostra a velocidade, a sensibilidade e a escuta da Alerj, e que isso se reverteu em vários outros projetos de lei, ou aprovados ou até mudados, uma vez que a gente tenha trazido o nosso ponto de vista. E em relação à atuação do Sindrio com o setor, né? Como é que foi esse processo de formação? A gente viu muitas instituições que lidam com a educação do seu público irem para o digital e construírem nas plataformas trilhas de aprendizagem nesse momento. Que tipo de ação vocês fizeram durante a pandemia? Olha, Gesis talvez tenha sido um dos maiores desafios, né? O Sindrio é uma instituição centenária, histórica, e que já tinha sua base consolidada. Hoje somos o maior sindicato do Brasil portanto, tínhamos já uma série de rotinas que não podiam mais ser implementadas uma vez que esse atendimento presencial, essa relação presencial não acontecia. E a gente teve uma reunião muito importante com todos os coordenadores e diretores, onde uma decisão da qual a gente se orgulha muito foi tomada. Atenderemos a todos que nos procurarem, sejam eles associados ou não. E durante todo o período da pandemia, a gente teve de portas abertas para todos aqueles gestores, gerentes, sócios, empreendedores, sejam associados ou não, que precisaram de informação jurídica, de informação de um modo geral, para tomar decisões naquele momento. E a gente colocou de pé o que a gente chamou de plantão coronavírus, onde o nosso papel era filtrar aquelas informações que tinham mais pertinência com o setor. Porque você já tem grandes canais de comunicação, a gente não ia fazer o papel deles. A gente tinha que fazer aquela curadoria de tudo aquilo que era mais relevante para o setor, ter ali uma plataforma, um canal onde isso fosse consolidado. Então, a gente colocou isso no ar através dos nossos mecanismos de informação. Chegamos até que ter que fazer revisão do nosso servidor, porque a gente não aguentou tanto acesso, não estava preparado para tanto acesso, mas foi uma experiência muito gratificante, porque a gente sabe que conseguiu gerar impacto positivo para muitos daqueles empreendedores que estavam ali buscando um amparo nos momentos mais difíceis. Agora, como você mesmo descreveu, a crise foi muito profunda nesse setor, né? E a gente viu o fechamento de vários espaços que não abriram novamente, outros estão sendo incorporados ou assumidos por outros empreendedores. Como é que você enxerga agora esse momento? É de se lamentar muito fechamentos indefinitivos de qualquer negócio, ainda que depois ele vai reabrir com outro nome ou com outro proprietário, porque cada negócio é uma história. É mais do que... não é só um bem ou um ativo. Se eu vendo meu carro para você e você sair dirigindo meu carro, ele continua sendo o mesmo carro. Tudo bem, você vai ter outras histórias com ele, mas o carro é o mesmo. O carro em si não faz a história de ninguém. Mas os negócios não, eles são vivos. Eles são, de fato, a memória de famílias, de pessoas, de amigos, de um bairro, de uma rua, até de uma cidade, né? Como são aqueles negócios mais icônicos. Então, e quando eles se vão, é parte da nossa cultura e da nossa memória que vai com eles, né? Além de vidas que estão ali, se dedicaram durante, às vezes, décadas, que também acabam perdendo um pouco o rumo, o sentido, mas, enfim. O fato é que, nesse momento agora, os negócios que chegaram até aqui e os novos negócios que estão abrindo, sem dúvida nenhuma, serão mais maduros, com maior capacidade de gestão. Eu acho que a gente tem um setor hoje mais capaz de crescer com responsabilidade, né? Então, o que a gente chama de back-office, né? Toda a parte de gestão de estoque, financeiro, administrativo, aqueles que aprenderam a fazer isso melhor saíram melhor e mais fortes da crise. A própria transformação digital que a gente já conversou tem sido um divisor de águas entre aqueles que estão vendendo até mais do que antes da pandemia, aqueles que ainda estão tentando correr um pouco atrás. Então, eu vejo um setor realmente mais robusto, uma criação também de médios grupos que surgiram da união de diferentes marcas ou da aquisição
de pontos comerciais que estavam vagos. Então, eu acho que a gente tem também, nesse sentido, um lado positivo, que é um setor mais capaz de crescer com consistência e com sustentabilidade. No início da pandemia, a gente viu muitas fronteiras se fecharem, né? E o acesso a determinados produtos começou a ficar mais dificultado. O que a gente percebeu também foi uma busca das pessoas por alimentos mais saudáveis, orgânicos. As pessoas começaram, estando em casa, a buscar por esses alimentos. Você acha que esse tipo de perfil de consumo, a preocupação com a saúde, com a alimentação, ela também essa retomada dos bares e restaurantes? Sim, tem muita importância e relevância esse tema. Do mesmo jeito que eu disse que os empresários saem mais maduros e mais conscientes, os clientes, né, a sociedade, de modo geral, também. Né? Afinal de contas, não foi um período fácil para ninguém. Então, tem-se levantado, até internacionalmente, não só no Rio e no Brasil, que esse cliente, quando ele retoma o consumo, ele retoma de uma maneira mais consciente em relação ao valor que ele dá para o dinheiro dele. Ainda que seja alguém que não perdeu dinheiro, muita gente manteve seus empregos, prosperou até, mas mesmo esse, ele pensa duas vezes aonde vai gastar. Ele pensa melhor. E ele vai gastar onde? Aonde ele vê mais valor, mais resultado, mais propósito com o seu momento de vida ou com a sociedade como um todo. Então, a questão da saudabilidade realmente ganha uma importância grande, não só de alimentos mais saudáveis, também do plant-based, do veganismo, vegetarianismo, todos esses comportamentos ganham uma dimensão ainda maior. A gente percebe também uma preocupação muito grande com a origem do alimento, né? Então, esse alimento ele é um alimento que eu conheço o produtor, eu consigo rastrear, ele vem da minha cidade ou do meu estado, ele tem uma história e um cuidado por trás, ele é orgânico, né? Tem uma família ali que cuida dele, eu consigo garantir a qualidade dele ao longo de toda a cadeia até chegar, né, na minha mesa, na minha casa. Então, isso tudo, de fato, ganha dimensão e gera uma oportunidade também para o estado do Rio de Janeiro, que já tem bons produtores, não digo grande de volume de tamanho, mas grande de qualidade, de refino. A gente tem todo o pessoal que faz laticínios, tem uma agricultura orgânica de qualidade, tem bastante coisa acontecendo no estado do Rio que gera oportunidade também para gerar mais desenvolvimento e riqueza como um todo, usando os restaurantes como um canal de venda para esse tipo de produto. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o presidente do Sindirio, Fernando Blower. Em relação ao mercado de trabalho, durante esse aprendizado que você bem relatou nos últimos blocos, né, do que aconteceu nesse momento de pandemia com o setor de bares e restaurantes, que perfil de profissional hoje esse setor demanda? Bom, existe uma oportunidade muito grande também para todo mundo que está querendo se reposicionar no mercado de trabalho ou conseguir novas oportunidades, já que, infelizmente, o desemprego no Rio e no Brasil ainda estão muito altos. O nosso setor ele é de mão de obra muito intensiva. Quer dizer, a gente precisa de muita gente para fazer o negócio rodar. Você pode reparar que qualquer negócio, qualquer restaurante de bairro, um barzinho, você vai sempre ver bastante gente trabalhando, por menor que seja aquele estabelecimento. E é da natureza do setor, ainda com transformação digital, ainda que a gente tenha novas ferramentas, precisa de gente. É um setor feito por pessoas para pessoas. Então, cuidar dessas pessoas é muito importante. A gente tem, acho que, dois vieses. Primeiro, as contratações que, de fato, estão aumentando mês após mês nos últimos 5, 6 meses. O Rio de Janeiro chegou, inclusive, a ser até o estado e a capital que mais contrataram no Brasil durante um certo período no nosso segmento. Além disso, quem é esse profissional? Normalmente, ele é um jovem que está iniciando no mercado de trabalho. Não quero dizer que seja um setor específico para jovens, pelo contrário, é muito valorizada a experiência de pessoas dentro das mais variadas atividades, a administração, da cozinha, mas é da natureza que, muitas vezes, pelo volume de contratações, esse jovem esteja começando. E o que é importante? Eu acho que ele tem que entender que a capacitação é fundamental. Não adianta só conseguir o trabalho. É um setor onde você pode fazer carreira, você pode ter futuro, mas, para isso, você precisa estar sempre se atualizando, sempre crescendo. Você tem o Sindirio com programas de curso e treinamentos muito sólido e à disposição do setor, você tem o próprio SENAC
também faz um trabalho muito bom, e outros campos que você pode acabar se aprofundando. Mas o importante é não olhar o setor como uma mera ocupação, mas sim como uma carreira, onde, se você fizer mais, provavelmente você vai ter mais e colher mais frutos a médio e longo prazo. Mas também teve uma mudança nessa questão do RH, né? De quem contrata, qual é a relação com esse empregado. Levando em consideração a pandemia, a gente viu muito se falar de saúde mental. Que tipo de desafios isso traz também no lidar com gente, que é tão fundamental e necessário nos bares e restaurantes? É fundamental, eu acho, esse cuidado com as pessoas nesse momento. E as boas empresas, o próprio RH das boas empresas, está entendendo que não é procurar aquele currículo que parece ideal ou aquela pessoa como se ela fosse um atleta de elite, né? Ela é uma pessoa real que sofreu durante esse tempo, que talvez tenha perdido alguém que gostasse, que teve apreensões, medos, inseguranças e que, portanto, precisa também esse olhar especial agora na hora da retomada. Cuidados, muitas pessoas ficaram sozinhas em quarentena ou, enfim, tiveram sua situação social e emocional muito abalada. E a gente precisa ter esse olhar mais humano para todo mundo que trabalha com a gente, até para que essas pessoas também possam passar para os nossos clientes o bem-estar, o entretenimento, o quanto é agradável estar num bar e num restaurante, né? E a gente possa, em conjunto, como sociedade, seja os colaboradores, seja os nossos clientes, fazer o que a gente mais estava sentindo falta, que era confraternizar, né? Era estar junto, era comungar em conjunto, né? Então, e para isso passa necessariamente, inicialmente, pelas pessoas que trabalham nas nossas empresas. Agora, se por um lado a gente tem aí um horizonte mais animador do que o que a gente analisava alguns meses atrás, também há desafios, né? Porque durante a pandemia muita coisa aconteceu. E no fechamento imediato dos bares e restaurantes, muita coisa se perdeu. Eu lembro aqui de você contar que a maior parte dos bares e restaurantes doaram os alimentos porque iam estragar, são perecíveis. Como é que está sendo esse processo também de acerto de contas, né? Do que ficou e dos passivos que aconteceram durante a pandemia? Os impactos, infelizmente, ainda são profundos e duradouros. Primeiro, a curto prazo, a gente está sendo muito impactado pela inflação, sobretudo a inflação de alimentos e bebidas está caminhando a passos largos. A gente tem alguns recortes que chegam a 30%, como em proteínas, em embalagens. Então, a inflação de alimentos e bebidas tem sido maior do que a inflação média, que já é alta. E isso gera impacto, obviamente, em custos, e os preços não conseguem ser repassados na mesma proporção para os clientes, porque o cliente também tem um limite do quanto ele consegue pagar. Então, está tendo muita dificuldade em reestruturar cardápio, insumo, preço. Isso é um problema imediato. E, a longo prazo, a gente tem o passivo que foi acumulado por esses empresários. Como muitos evitaram de demitir ou demitiram apenas em parte, continuaram pagando seus aluguéis, enfim, continuaram com suas obrigações ao longo de todo o período da pandemia, o resultado, e com faturamento muito abaixo, alguns restaurantes chegaram a ter 100% de queda de faturamento porque não tinham delivery. E mesmo os que tinham delivery ficaram muito ali 20%, 30% do que era o seu faturamento normal. Pagar isso, pegar empréstimos públicos ou com bancos privados. E, infelizmente, também não conseguiram arcar com todos os seus impostos. Então, tributos e passivos bancários estão muito expressivos. Depois vem fornecedores, débitos trabalhistas, e pelos nossos cálculos, os nossos levantamentos, o setor vai precisar de cerca de 2 a 3 anos para conseguir equalizar melhor todos os impactos do período pandêmico. Portanto, a recuperação está acontecendo, o faturamento, felizmente, vem aumentando mês após mês, mas os impactos da pandemia, do ponto de vista financeiro, ainda vão durar por longo prazo. Como é que o legislativo pode contribuir na diminuição desses impactos? A gente já citou aqui mais de uma vez a lei que reduz o ICMS, é um passo, mas que outras ações podem ser feitas? Olha, eu acho que a primeira coisa que tem que sempre ter em mente, e essa legislatura tem sido muito sensível a isso, é olhar com cuidado para que não atrapalhe o ambiente de negócio. Ou seja, leis criadas sem a devida escuta e a devida análise de impacto, e que muitas vezes podem gerar, mesmo que ela tenha boas intenções, mas gerar
mais custos para os estabelecimentos. A gente não tem condição de absorver mais custos e mais obrigações nesse momento. Então, isso por si só já é importante. Além disso, houve medidas de fomento que, se prorrogadas, sempre ajudam. A gente teve um parcelamento especial de débitos de CMS, que foi importante para muita gente. Teve também o Super RJ, com linhas de crédito emergenciais, que certamente ajudaram muitos, sobretudo pequenos empreendedores, a superar esse momento difícil. Então, a AGRIO, quanto mais crédito ela puder dar, mais fortalecido vai ficar o setor também nos próximos meses e anos. Então, é olhar para o setor com cuidado de não gerar mais impactos negativos e, dentro do possível, impactos positivos. Mas uma coisa que é importante, o nosso setor ele é muito reflexo da sociedade. Se a sociedade está indo bem, ela consome mais e os bares e restaurantes têm esse resultado na veia. Então, olhar para um todo talvez seja até mais importante do que olhar para os bares e restaurantes especificamente. Então, ações que gerem maior segurança jurídica e reconhecimento da valorização de novos investimentos em geral no estado do Rio de Janeiro, segurança pública, desenvolvimento econômico como um todo, tudo isso vai gerar impacto direto nos bares e restaurantes. É a consequência imediata daquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa de um Estado melhor, mais forte, mais pujante, com mais segurança pública, segurança jurídica e uma imagem projetada positiva de tal forma que a gente colha os frutos disso. E aí os bares e restaurantes decolam junto. Obrigada, Fernando, por ter participado do nosso programa. E você, telespectador que ficou com a gente, só lembrar que esse conteúdo também está em formato podcast. É só procurar por Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma predileta. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.